quem não quiser, não autorizar, por favor, desligue a câmera, né? E não autorizar o uso da sua imagem aí. Agradecemos a compreensão. Esse é um projeto do nosso CNLB, né? Com parceria com o Cefep, com o CELAM, o apoio do Padre Fábio, né? E aí, então, a gente quer ter essas aulas gravadas aí para utilização futuramente também. Contigo, então, meu querido Alcides. Então, vamos lá. Boa noite a todos, novamente, né? Estamos aqui no nosso 7º encontro já do nosso curso. Hoje o nosso tema é a família, né? Essa caminhada da DSI. Nós vamos contar hoje com a presença aqui de um casal que é me corrija, por favor, da Pastoral Familiar, se eu estiver falando alguma coisa equivocada, é Solange e Gregório, é isso? Adson, né? Alisson. Solange e Alisson. Alisson. Solange e Alisson. São daqui de Campo Grande, não, né? Nós somos de Dourados. Moramos em Dourados. Legal. Dourados. Então, a gente era para ter tido esse encontro já com a Solange, com o Alisson, já há uns 2 encontros atrás, mas alguns contratempos surgiram, a gente não pôde efetuar naquela data, né? Mas com certeza tudo tem seu tempo, tem sua hora, e a hora que tinha que ocorrer era para ser agora, né? Então a gente fica muito feliz de estar com a presença de vocês aqui. Então, vamos pedir sempre, toda vez que a gente inicia, né, a presença do Espírito Santo, abençoando o nosso encontro, que ele possa nos proteger, nos guardar e fazer com que tudo que nós ouvimos hoje aqui, tudo que nós meditarmos, tudo que nós falarmos, seja sempre em fruto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos invocar a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruíste o coração dos vossos filhos, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Edivaldo, eu não coloquei eles como co-anfitrião. Você já permitiu eles para apresentarem? Não vai apresentar alguma coisa, Alisson e Jô? Vou colocar vocês então aqui. Tá bom, só um pouquinho. Se for possível. Mas fica à vontade. Então, fica à vontade. Alisson e Solange, está com vocês, pode conduzir. Ok. Uma boa noite a todos. Vamos começar nos apresentando um pouco mais. Somos, como o Alcides já adiantava, Solange e Alisson, nós somos casados há 20 anos, temos 3 filhos, temos a Caroline de 18, Vinícius de 12 e a Gabriela de 7 anos. Aqui, já veio dar um oi pessoalmente, ela escuta que está falando dela, já vem ver com quem que é. E nós moramos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e estamos atualmente na missão como casal coordenador nacional da Pastoral Familiar. Já fomos coordenadores do regional aqui, da Pastoral Familiar, e antes disso aqui da Diocese de Dourados. Então, hoje é uma alegria ter recebido esse convite para estarmos debruçados sobre esse tema também que nos é tão caro, desse cuidado com a família. E a Pastoral Familiar nasce no seio da Igreja em 1981, com a exortação apostólica pós-sinodal de João Paulo II, a Familiares Consórcio. Então, a partir dali, há essa estruturação da Pastoral Familiar, nessa preocupação da Igreja, mais propriamente dita, com a família. E no Brasil ela chega um pouquinho depois, ela é estruturada em 93, depois em 2004 somente o diretório da Pastoral Familiar é aprovado na Assembleia dos Bispos. Então nós temos um passo a passo aí que nós vamos dando.
mas o grande momento, e claro que há vários trabalhos já realizados em nível pastoral, uma organização já previamente feita, né, porque ela é uma comissão, existe uma comissão episcopal da qual deriva a pastoral familiar, que é a Comissão Episcopal Vida e Família, né, que trabalha muito sintonizada com hoje dicastério para leigos, vida e família, né? Então, nós temos essa dinâmica de trazer essas informações, ou essas noções, ou essa visão do dicastério, que é uma visão de mundo, para a nossa realidade de igreja do Brasil. E é muito mexido, é muito, assim, vamos dizer assim, sopra aquela brasa, ou mexe a poeira, a realidade da pastoral familiar dentro do Brasil, através do Papa Francisco com Amoris Laetitia. Não tem como não dizer que não sacudiu, não estremeceu a estruturação da pastoral familiar depois dessa exortação pós-sinodal, né, que foi realizada em 2 momentos, em 2015, depois finalizando 2014, 2015, finalizando o texto em 2016 com o Papa Francisco. Então, foram levadas muitas informações, inclusive da nossa igreja local aqui no Mato Grosso do Sul, foram levadas muitas informações para os sínodos, nos 2 momentos que teve, e houve essa grande novidade, né? Esperava-se transformações exorbitantes, mas, na verdade, foram trazidas novidades através da Amoris Laetitia, e essas novidades caracterizam a família no mundo atual, ela com uma visão e com uma linguagem muito próxima das famílias, da realidade eclesial, né? Claro que a Familiares Consórcio tem um texto muito bom, mas bastante teórico, bastante teológico, né? Numa altura teológica interessante, como era muito perspicaz de João Paulo II. Mas Francisco, no seu modo pastoral de ser, nos traz essa pastoral familiar para o chão, para a proximidade da família real, da família, tanto é que ele contextualiza essa família com o Salmo 128, né? Então, nos traz essa possibilidade de nos vermos uma família, mesmo que imperfeita, mesmo que cheia de defeitos, mesmo que cheia de percalços durante a vida, mas uma família que caminha. E esse caminhar que o Papa Francisco nos possibilita, nos faz ver os caminhos que Jesus ia tomando dentro da sua vida, dentro da sua vivência com os seus discípulos, né? Então, ele nos propõe itinerários. E hoje a pastoral familiar, ela se coloca à disposição do Brasil, da igreja no Brasil, com esses itinerários. É uma caminhada que a gente tem chamado do ventre materno ao ventre da terra, porque abraçamos a pessoa, existe a possibilidade de abraçar a pessoa em qualquer um desses momentos e trazê-la dentro desse contexto familiar, da família que ela vive, mas também da família igreja, da família de famílias, que são as paróquias. Então, a pastoral familiar hoje tem essa visão, não só mais de tratar aquela instituição familiar, mas tratar as pessoas que vão constituir essa família e que depois constituem famílias de famílias. Então, é esse cuidado integral com a família, né? Essa célula vital da sociedade. E para isso, de maneira prática, até existe uma confusão sempre muito grande, mesmo dentro da pastoral familiar, como uma realidade eclesial até bastante grande de movimento que se confunde com pastoral familiar que se confunde com movimento, quando se entende, às vezes não se entendem no seu papel, né? Os movimentos entendem-se, sim, no seu papel de movimento, mas muitas vezes colocam a pastoral familiar como um movimento, sendo que ela foi motivada a existir desde já pelos movimentos, que têm uma espiritualidade própria, para, vamos dizer assim, o seu ad intra, e precisam se colocar e dar esse passo a serviço. Então, no seu ad extra, eles são pastoral familiar. Então, é o trabalho contínuo que a gente sempre tem e vai trazendo essa importância desse entendimento
de que os serviços e movimentos ligados ao cuidado com a família são pastoral familiar, que a pastoral familiar não é um apêndice ali dos movimentos. Eles, enquanto estão na ação pastoral, são essencialmente a pastoral familiar. Mas aí só os movimentos, só quem já está em alguma espiritualidade própria, não. É toda e qualquer ação organizada da igreja articulada em prol da família. Mas e aí, como que isso acontece de maneira prática? Quais são as propostas, o que vem acontecendo de maneira prática nesse cuidado com essa célula vital da sociedade, que reverbera em toda essa realidade, não só eclesial, mas na sociedade como um todo. Então, nós vamos projetar aqui, apresentar um pouco dos itinerários que vem se propondo, que vão desde o ventre materno até o ventre da terra. Aí muitos podem pensar, poxa, mas então agora a pastoral familiar é tudo, ou tudo é pastoral familiar, e de jeito nenhum. Ela se insere, sim, no cuidado com a família, ou com todos os entes da família, em qualquer um desses momentos. De maneira transversal. De maneira transversal. Mas não que ela vá fazer tudo, mas todo o cuidado com a família nesses momentos, e a pastoral familiar vem municiar com essas ferramentas. Então, nós, graças a Deus, no Brasil já temos uma caminhada bem avançada nesse sentido de subsidiar materiais. Então, dificilmente hoje alguém pode nos dizer assim, tem uma realidade X que precisa de uma atenção e que não tenha já um material próprio, um material pensado nessa linha de itinerário que vem no sentido de acompanhar esses entes dessa família que precisam desse cuidado. E a gente sempre chama atenção não no sentido de ajudar, que a pastoral familiar se coloca no serviço não para ajudar, porque se ela se colocasse para ajudar, ela estaria acima da pessoa que está sendo cuidada, né? Então, ela não vai se colocar na posição de ajudar, porque ela não está acima, ela tem o propósito de acompanhar, realmente caminhar com. Então, enquanto comunidade, nós conseguirmos fazer esse papel de companheiros de caminhada mesmo. Então, por isso, a importância de serem em moldes de itinerários. E os itinerários foram muito... A Amores Letícia deu esse pontapé inicial e essa visão da possibilidade de itinerários, mas um documento que nos ajudou muito e corrobora muito com essa ação itinerário é esse diretório para a catequese. Diretório para a Catequese, o documento 61 dos documentos da Igreja, né, de 2020. Então, o Papa Francisco nos dá esse presente como uma forma assim, de confirmar, porque daí esses itinerários que vão acompanhando, vão caminhando junto com as famílias, com as pessoas que compõem a família, a gente percebe que eles formam uma grande catequese que vai do seio materno até o seio da terra. Então, nós vamos apresentar aqui para que nós possamos visualizar melhor essa... Acho que não abriu a apresentação. Só um segundo. Só um pouquinho. Uhum. Vocês conseguem ver, por favor? Alguém dá um feedback que a gente não enxerga agora vocês. Tá abrido. Ok. Ótimo. Sim. Dá para ver bem. Aí então nós vamos apresentando, nós não conseguimos vê-los, qualquer coisa, só falar, por favor, tá? A gente não consegue enxergá-los. A gente só pede para relevarem ali os textos, porque essa apresentação está com bastante texto e alguns, inclusive, em espanhol, porque a gente estava preparando também para o CELAM, que a gente vai estar trabalhando esse material, mas aí nós vamos focar aqui mais na apresentação das imagens mesmo, então não precisam se preocupar na tradução.
Então, esses itinerários que nós falamos, né, remete a essa visão do itinerário que Jesus fez com os discípulos de Emaús, né, que estavam numa situação humanamente degradada, né, estavam complicados, estavam, assim, numa estima, estavam... E como está muitas das nossas famílias, né? Então, a ideia é essa, é caminharmos juntos com essas famílias que têm suas dificuldades, têm suas belezas, têm suas alegrias, têm suas celebrações, mas que também estão num momento complexo, num momento difícil de caminhada, né? Então, podemos fazer esse alto e baixo da família aí durante essa caminhada. E aí a gente chama atenção para uma realidade de cuidado com família que muitas vezes tem se apresentado segmentada nas nossas comunidades. Então, temos um ponto alto lá na busca pelo batismo, e aí as famílias buscam o batismo, vêm, se preparam, fazem uma formação de pais e padrinhos, que já é costumeira nas nossas paróquias, recebem o batismo e aí elas dão uma sumidinha. Algumas delas, claro, e depois vão retornar na catequese, quando aí se chama atenção porque chegou a fase, mas a vivência ali de eclesial, vamos dizer assim, muitas vezes não existiu, fica uma lacuna nessa presença. Então, a catequese aí vem aparecer de novo como um ponto alto da nossa presença enquanto igreja, enquanto comunidade, nessa vida sacramental. Quando eles terminam a catequese, acontece muito, não sei se na diocese de vocês, se na realidade de vocês, mas por aqui a gente já viu muito, e Brasil afora também, de crismar e de repente eles somem. E aí depois, na juventude, depois de uma lacuna ali também grande, na juventude alguns aparecem para os movimentos, né? Para a pastoral da juventude, e algumas outras que têm uma atuação bem pontual. Mas num percentual muito baixo, né? Muito baixo ainda. E aí temos uma lacuna que continua, porque eles voltam muitas vezes buscando o matrimônio. Mas aí, quando eles voltam buscando o matrimônio, já teve uma caminhada grande, já aconteceram tantas coisas que nós não conseguimos acompanhá-los. E aí a gente vai tentar resolver em uma tarde ou em 3 dias, para tentar sabatinar ali tudo que a gente acha que eles teriam que estar sabendo para se preparar para o sacramento, para ter uma noção, uma pequena noção da grandeza do sacramento do matrimônio. E aí, depois de receberem o matrimônio, enquanto casais, muitas vezes logo depois do matrimônio, dá uma sumidinha também e vão voltar muitas vezes quando estão tendo alguma dificuldade já de vivência conjugal. E permeando tudo isso, vão aparecer diversas situações especiais que chamam a atenção, mas que, se não tiver uma proximidade com a comunidade, são difíceis de serem acompanhadas. Então, o Diretório para a Catequese nos coloca essa possibilidade de uma catequese. Ele tem uma frase célebre que ele fala assim, que há necessidade de que a igreja se preocupe ou ofereça itinerários de fé que sejam graduais e contínuos, seguindo a inspiração catecumenal, aquela inspiração do início da igreja, aquele catecumenato que se fazia com tempo, com aprendizado, com degustação, com participação, com a palavra sendo colocada para aquele catecúmeno, né, que levava tempo para ele chegar até o batismo. Então, o Papa nos pede isso nesse documento do Diretório para a Catequese, que nós forneçamos esses itinerários graduais e contínuos, não o despejamento de doutrinas ou de coisas da igreja, mas que nós tenhamos a graduação, né? E ali uma caminhada que é proposta de catequese na igreja, na família, com a família e para a família, né? Em cada uma dessas fases, não perdendo o vínculo. Então, o maior ganho de todo esse processo está no vínculo gerado entre os indivíduos e a igreja, entre a própria comunidade, né? Então, facilitando com que, se acontecerem também situações especiais nesse processo, que elas possam ser devidamente atendidas e cuidadas. Desses itinerários, dessa visão, né, começamos com o primeiro itinerário, que seria essa catequese desde o ventre materno.
Então, são catequeses que podem acompanhar durante a gestação, e aqui já há uma ação muito própria. Nós temos, na pastoral familiar, nós nos multiplicamos, não falamos dividimos, porque a gente multiplica os esforços. Então, nós nos multiplicamos em 3 setores básicos: pré-matrimônio, pós-matrimônio e casos especiais. Desses 3 setores, há um trabalho em conjunto, né? Um assume a missão e o outro vai perpassando, e aqui há um trabalho de pós-matrimônio, caso a mãe tenha contraído matrimônio, ou um caso especial, caso seja uma mãe sozinha, né? Ou também a catequese do pré-matrimônio com a criança. Então, estudos psicológicos já mostram que a criança, já desde os primeiros momentos de vida, consegue ouvir, né? Depois de um determinado momento de maturação, ela já consegue ouvir, já consegue interagir. Então, essa catequese tem essa primeira ideia de começar a catequizar já desde o ventre materno. E também catequizar essa família, as pessoas que estão ao redor, seja pai e mãe, ou seja, quem quer que esteja ao redor, para que possa ir já fazendo esse trabalho, levando para um próximo passo, né? Aqui fala da questão do ventre, né? Já vai gerando esse amor, né? Essa oração, esse primeiro tempo, essa primeira escuta, né? E também vai ajudando também já os pais e padrinhos a levar-nos a esse próximo itinerário, que é o itinerário para a catequese batismal. Então, esse é um material que é das edições CNBB, bastante interessante, porque também ele propõe encontros que tornam a família muito próxima da comunidade. Então, tem essa aproximação que vai gerar um vínculo ainda maior. E em todo esse processo, principalmente aqui, quando a gente vai trabalhar com as gestantes e nesse processo de catequese batismal, a importância que é dada à vida e como ela é atendida também pela comunidade. Então, a partir já desses momentos, se chama a atenção que a vida é muito mais, é muito além daquilo que vai acontecer só depois que essa criança já estiver aí, mas ela já no ventre materno precisa e deve ter o nosso carinho, o nosso cuidado. Então, esse material da catequese batismal quer isso, né? Fazer um caminho efetivo e prático para pôr em movimento uma catequese em estilo catecumenal, para que trabalhe, porque Papa Francisco e vários outros documentos da Igreja nos falam dos batizados e não evangelizados, né? Então, temos muitos que são batizados e não são evangelizados. Como é que uma geração não evangelizada conseguirá evangelizar outra? Então, nós temos que fazer esse trabalho de dupla mão, né? Evangelizar as crianças, e por isso que a gente fala do setor do trabalho conjunto dos setores pré e pós, porque nós evangelizamos a criança e também os pais que estão acompanhando. Logo em seguida, esse processo que naquela caminhada segmentada a gente viu uma grande lacuna entre o batismo lá e a catequese. Nós temos esse processo de catequese familiar. Quem está com a criança é a família, e é ela a primeira catequista, a catequista suprema que pode fazer esse trabalho de ser a educadora, pode não, ela deve, é chamada a fazer esse processo de educação da fé. Muitas vezes a gente tem visto preocupações da família com a criança, no sentido de que profissão que ela vai ter, que roupa que melhor que ela vai usar, a saúde, tudo isso que precisa também ser atendido, mas e a vida espiritual? Como está sendo cuidada? Como que está sendo zelada pela família? Muitas vezes não é porque os pais não querem passar uma educação da fé, mas é porque muitas vezes eles também já não sabem mais nem por onde começar. E para contribuir com isso, a gente está elaborando em conjunto com os movimentos. Nós temos nos encontrado todos os anos com os movimentos que trabalham com a família. Começamos com 7 deles e hoje já temos 14 que estão trabalhando em conjunto conosco para elaborar um material das práticas que os próprios movimentos, ou que as famílias dos movimentos têm já de educação da fé, lá nas casas, né, nas casas onde eles vivem. Então, nós vamos montar um pequeno manual, né, para que vocês podem perceber que nesse material que aqui não tem nenhuma capa de livro, né, nenhum itinerário pronto, e nós estamos trabalhando, construindo esse itinerário, e também nessa dupla mão, né, de
educar primeiro os pais, para que eles se entendam catequistas, né, primeiros catequistas, e depois que eles também possam educar. Aquela primeira educação, aquela educação básica da fé. Nós somos catequistas aqui na nossa paróquia, além da catequese para os noivos, nós também damos catequese para uma turma, acabou de fazer a primeira Eucaristia. E a gente percebe a dificuldade que eles chegam, não sabendo muitas vezes das primeiras orações, né, do sinal da cruz e assim por diante. Então, isso é sinal que tem faltado nas casas. Né? Independente de como a família está, tem faltado nas casas. E vemos ali, ainda que no diretório para a catequese, esse chamar a atenção por ser um momento tão crucial, esse da infância, onde ele fala que a infância ou a idade pré-escolar é um tempo decisivo de descoberta da realidade religiosa. E muitas vezes a gente vem querer recuperar isso lá depois, quando está preparando eles para o sacramento do matrimônio. Então, é muito antes disso que precisamos nos preocupar. E essa fase, como nos chama a atenção ali o diretório, ela realmente é decisiva e pode gerar atitudes de abertura e acolhimento ou de aversão e fechamento a Deus. Então, isso é muito sério e a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para isso. Passando essa responsabilidade para os pais de educar através do testemunho cotidiano, coisas pequenas que a gente acha que pode não fazer diferença, mas faz toda a diferença na educação dos valores. O ambiente, muitas casas não têm mais um sinal que remeta à fé. Então, chamamos sempre a atenção onde está o seu espaço de oração, o seu oratório na sua casa. Às vezes a mãe tem ainda num cantinho lá do quarto, mas que só ela enxerga. Então, a gente chama atenção para que tragam para o centro da casa, para que realmente os filhos percebam que o centro dessa casa tem outra coisa que não seja a televisão, né? Então, nós procuramos sempre ter a Bíblia, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, uma foto da família, sinais que trazem esse resgatar do testemunhar a fé. E aí com coisas pequenas, por exemplo, quando toca a campainha, e aí o pai fala para o filho, fala que eu não estou. Ali já é um testemunho, contra-testemunho, quando depois vamos dizer que é preciso falar a verdade. Então, chamar atenção nesse itinerário para que o testemunho cotidiano das famílias e tantas outras maneiras que ela pode ter de educar na fé são muito importantes. Esse dia nós estávamos no restaurante, a nossa mais nova, ela é pequenininha, e passaria por 5 anos fácil, né? E lá no restaurante estava no papelzinho... 6, né? Ela tinha acabado de fazer 7. E lá no papelzinho estava escrito, até 6 anos não paga. E aí o atendente chegou para pegar os pedidos, quantas pessoas e tal, aí nós ficamos esperando a reação dela, né? Porque ele perguntou assim, quantos anos ela tem? E aí a gente não respondeu logo, esperou para ver o que ela responderia. E ela pensou assim, e antes de nós tínhamos conversado, até tua idade não paga, tal, paga meia e tal. E aí ela ficou pensando, de repente ela falou, eu tenho 7. Daí ele marcou, daí ela assim, né, mãe, que não pode mentir? Ou seja, é uma coisa que vem, né? A gente vem da casa para que a gente... Que poderia ter, ela passaria pela idade que não pagaria. Mas ela logo percebeu a possibilidade de ela falar a verdade, porque ela aprende isso em casa, né? A gente tenta passar isso da melhor forma possível. E nós vamos passar um breve vídeo para que a gente elucide melhor essa informação que nós estávamos trabalhando. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Go back where you came from.
Ali chama essa atenção, faça as suas influências positivas, né? Então, para a construção de uma sociedade melhor, vemos que precisamos dar grandes passos ali nessa contribuição da educação da fé também, nesse testemunho que vem da família. E o próximo passo é aquela catequese estruturada já da iniciação à vida cristã que as paróquias têm, né? Então, a nossa ação, nós falamos que nós somos catequistas, né? Mas não que todas as famílias, nós fizemos um projeto aqui na paróquia que nós somos a família catequista, né? O nosso menino o catequizando da turma, que ele ia fazer a primeira Eucaristia, ia entrar na turma da Eucaristia, já estava no período, então nós assumimos, a nossa filha tinha acabado de fazer o crisma e assumiu uma turma, então nós vamos te ajudar a conduzir essa catequese. Então fomos todos nós dois, a mais nova, a mais velha e o menino como catequizando. Então, a gente usa uma dinâmica familiar na catequese até para esses meninos e meninas que são catequizandos, muitos não têm mais essa estruturação familiar, às vezes, para que eles percebam e também sintam essa questão vocacional da família, né? Sintam essa questão vocacional do próprio matrimônio. E aqui nós colocamos uma sugestão que são as visitas às famílias, que a pastoral familiar ou a igreja como um todo, a paróquia como um todo, tem como ajudar a catequese nessa visita às famílias, uma visita cordial, uma visita de família para família, né? Aqui nós colocamos que a paróquia, sendo família da comunidade, né, sendo família de famílias, é a própria família de Deus. Então, nós nos visitando, faríamos esse grande movimento de ida, né, até as famílias, e para que haja essa constante e mútua referência, para que a gente perceba a realidade familiar onde ela se encontra, e você vai até a casa deles, e é engraçado, você não precisa perguntar nada. Às vezes eles pensam, eu não vou pegar a Bíblia porque eu nem tenho o terço, ou isso ou aquilo. A gente não veio aqui para rezar, a gente veio para visitá-los. Depois, num outro momento, depois de uma caminhada, assim, a gente começa a fazer essa dinâmica. Mas hoje é uma visita da igreja à sua casa, uma visita de famílias, uma visita de amigos, né? Então, essa proposta que a gente tem feito dentro do processo de catequese e colaborar dentro da catequese paroquial com aquilo que nós somos capazes enquanto famílias. E aí, terminado esse processo da catequese pós-crisma, onde nós vivemos aquela lacuna em algumas situações, a proposta é esse material para os adolescentes, né, nessa situação de encontros pós-crisma. Várias comunidades já têm feito aqueles encontros de, acho que chama perseverança, e tantas outras maneiras que acontece. Essa aqui é uma sugestão quando não se tem nenhum critério ainda da paróquia, da comunidade para usar, para que se mantenha esse elo com esse adolescente. Esse material foi produzido pelas comissões bíblico-catequética, familiar e da juventude em conjunto. Então, é um material bastante rico, com encontros bem dinâmicos e que fazem com que o próprio adolescente seja protagonista. É uma das coisas que a gente percebe que muitas vezes na igreja a gente ofusca esse protagonismo deles quando a gente vai querer tomar a frente e fazer por eles. Então, ali a sugestão é que alguém acompanhe esse grupo, mas o protagonismo desses encontros seja realmente desses jovens, desses adolescentes. E como foi feito um trabalho conjunto por essas 3 comissões, ficou uma linguagem legal, porque traz essa linguagem catequética, traz a linguagem atualizada da juventude, traz também esse viés e essa preocupação de inseri-los, ou de que eles estejam nesse viés de família, e também trazendo essa preocupação já com esse aspecto da vida, né? Já incutindo, já levando eles a pensarem e refletirem sobre essa importância que a vida tem, a vida nascente ou a vida aos idosos. Então, tenham cuidado com todas essas etapas da vida colocada e proposta através de encontros. E ele já traz também, chama bastante atenção em vários encontros, para essa realidade da sexualidade, então, das relações saudáveis consigo mesmo, a relação com Deus. Então, todo esse processo integral de desenvolvimento também do adolescente
já são abordados nesses encontros de uma maneira bem dinâmica e bem própria da fase que eles estão vivendo. E depois a juventude, né? Um desafio muito grande para as famílias. A gente brinca, os nossos filhos acompanham até um determinado momento. Depois eles criam asas e é para ser assim. Não cria filho para a gente, né? Mas essa questão da juventude, às vezes as asas os levam para longe demais, né? E às vezes sai desse ambiente ou dessa visão, dessa ação eclesial, né? E esse trabalho da juventude, da Comissão da Juventude, é um manual de retorno às práticas juvenis, né? A pandemia ajudou muito dessa questão, porque os encontros não eram possíveis e tal. Então, com criatividade, agora nós vamos buscar esse amor e alegria para anunciar a boa nova de novo aos jovens, né? Então, nós vamos trabalhar em conjunto com a Pastoral da Juventude, né? Dando testemunho, dando a visão familiar também para essa fase da vida que é muito importante. E chamando a atenção da família para que quando olhe o jovem, ela procure colocar nos olhos do jovem, né? Os óculos para enxergar. Isso, a realidade pelo ponto de vista do jovem. Porque o nosso primeiro ímpeto é dizer assim, não, mas o jovem não quer nada com nada, o jovem está perdido. Isso já não é de hoje, né? E a gente sabe que não é uma falácia, que não é verdade, porque o jovem quer sim algo que seja realmente substancial. Então, nós temos que estar preparados e temos que pensar o que eles estão passando, não aquilo que nós já passamos e que queremos incutir ali na realidade que eles estão vivendo. Nós até fizemos uma pesquisa, nós fizemos, na verdade, um elaborado de alguns temas para executar um material, que é o próximo que vai aparecer. E elaboramos ali 24 temas, que era para fazer dois volumes, com 12 encontros, para fechar 2 anos de acompanhamento, de itinerário. E daí pusemos a pesquisa para a Pastoral Juvenil. Dos 24 temas, só 2 bateram os que eles propuseram, só 2 bateram com o que nós e o padre tinha colocado para fazer o desenvolvimento do trabalho. Ou seja, era a linguagem dos tiozões, aqui do tempo que nós éramos jovens, do tempo que nós namorávamos, né? Então, ficou bem característico isso. Às vezes a gente quer falar para eles o que nós queremos, não o que eles querem, né? Não o que eles querem escutar. Então, às vezes falam o que nós queremos e o que eles querem escutar, às vezes não é falar. Então, há que ter um conjunto, né? Essa busca desse equilíbrio, de com a nossa sabedoria já do tempo que passamos já essa fase, conseguir iluminar a fase que eles estão, sem querer que eles não passem por aquilo. Então, sem querer interromper ou interferir na vivência que eles vão ter, porque nós temos já uma visão diferente pela maturidade que adquirimos com o tempo, mas respeitando esse processo também. E é esse material que nós falávamos, né, com relação ao itinerário dos namorados. Então, nós, dentro já desse viés, a juventude já tem esse desenvolvimento, essa visão vocacional mais elaborada, né, já mais trabalhada. Alguns vão para o seminário, alguns vão fazer outras experiências vocacionais, mas a experiência vocacional do namoro é muito importante. Por isso, esse itinerário, esse aqui é o primeiro volume, nós estamos já desenvolvendo o segundo, são aqueles temas que nós falamos, que dos que nós havíamos proposto, ficou 2, que é a oração, né, na vida do casal, e o namoro cristão. O resto dos temas foi tudo... Os nomes variaram bastante. Foi levantado por eles. Então, até aqui a gente percebe um processo essencialmente vocacional também, né, de cuidado e de olhar para a família, que precisa ser esse berço de vocações, essa fonte de vocações, como a gente vem trabalhado esse ano na Semana Nacional da Família e em tantos outros momentos, para que a família realmente se entenda nesse processo de discernimento vocacional. E ali, já com um discernimento um pouco mais direcionado para a vocação matrimonial, já se coloca esse material para acompanhar os namorados, também no sentido de deixar com que eles façam essa caminhada e nós só acompanharmos. Nós que a gente fala, casais que já passaram por essa etapa, ou alguém que tenha essa proximidade, essa facilidade de trabalho com os jovens,
para acompanhá-los nesse processo. Então, os encontros têm muito QR Code, para eles ouvirem os temas, por exemplo, antes da reunião, quando eles estão na academia, quando estão fazendo sua caminhada. Então, ele é muito dinâmico e bem próprio para a realidade que eles vivem hoje. Então, o livreto ficou bem enxuto, né? O encontro acontece, eles estudam antes e depois eles vão para partilha, vão para falar, vão para dialogar, vão para interagir. Então, ficou bem jovial, bem interessante esse material. E tem sido muito bom. As paróquias que já têm colocado já estão com grupos bem dinâmicos, funcionando e bem animados, envolvidos também já na vida da comunidade. E dentro dessa dinâmica já vocacional, o Papa Francisco também nos ajuda muito, enquanto trabalho pastoral, através desses itinerários catecumenais para a vida matrimonial, que ele deixa claro a visão de que a igreja, que o magistério da igreja vem falando há muitos anos da necessidade de melhorar, de investir tempo, de investir amor dessa mãe igreja para com os casais, né? Há uma formação para o sacerdócio, para o diaconato, para a vida religiosa de muitos anos, né? Uma extensa grade curricular, um extenso tempo de formação, de amadurecimento. E também aí a pergunta dele, né? Mas para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, para ser esposa, um final de semana, ou um dia, ou algumas horas de formação. Então, esse itinerário, ele vem nos colocar, vem nos dizer o que fazer, né? Qual a caminhada? Uma caminhada com mais tempo, né? A necessidade de uma formação em estilo catecumenal também, né? Dizer, mais ou menos parecida com a do batismo. Então, dizer que todo esse matrimônio precisa desse tempo a mais, né? Desse tempo necessário para que seja melhor formado. E no Brasil nós já temos, esse itinerário saiu em 2022, durante o Encontro Mundial das Famílias, e no Brasil nós já vínhamos trabalhando com o itinerário que o Padre Crispim fazia aqui na Diocese de Dourados, e depois foi levado para o regional, e hoje já está em âmbito nacional, né? E nós vamos apresentá-lo agora no CELAM, porque tem algumas conferências que querem trabalhar, querem traduzi-lo. Mais ou menos nessa modalidade. Para que possam trabalhar também nessa modalidade de itinerário, com pelo menos 8 a 9 meses de acompanhamento personalizado, né? O grande diferencial dele é ele ser vivencial e personalizado. Vivencial porque ele precisa traduzir em vida tudo aquilo que vai ser passado. Então, para que realmente haja uma transformação. Então, ele é todo baseado na palavra e faz com que remete o casal que se prepara para o sacramento do matrimônio, para que vivencie todo esse processo. Personalizado, porque é um casal que acompanha um casal... Um casal catequista que acompanha um casal que está se preparando para o sacramento do matrimônio. E observem que a gente não usa a palavra noivos, nem no título ali, porque, inclusive, é uma proposta que pode ser feita, claro que quando pastoralmente possível, também para os casais que já convivem. Então, esse é um trabalho que tem sido feito no Brasil todo, nós estamos trabalhando em todos os regionais, levando formação e informação para que nós mudemos, né? Ainda tem muitas igrejas, muitas paróquias que ainda trabalham aquela formação de final de semana, mas também tem muitas dando passo para um itinerário mais acurado. Então, o avanço que se tem, inclusive, de famílias missionárias, porque esses encontros, eles não são feitos lá na paróquia ou em algum outro local, a não ser a casa. Então, a casa, assim como nos traz as diretrizes da igreja também, vencer esse centro, essa igreja doméstica, que como que fala? Um centro de evangelização. Então, é uma via de mão dupla também, porque para o casal catequista é uma experiência inigualável, porque é uma coisa indescritível você reviver todos esses encontros a cada vez que você vai receber um casal que está se acompanhando, porque também nós precisamos estar em sintonia com a palavra e com o que vai estar sendo trabalhado naquele momento. E a gente fala assim que são processos. Até um tempo, talvez foi suficiente se prepararem com um final de semana, com 2 finais de semana, porque talvez a família estava trazendo um pouco mais dessa
preparação dessa noção de sacramento do matrimônio. Agora, a gente tem percebido há um bom tempo já que muitos chegam sem essa preparação para receberem um sacramento como o sacramento do matrimônio. Então, quiçá, futuramente, não precisamos nem mais nós fazer, porque as famílias vão fazer esse processo de acompanhamento para o sacramento do matrimônio, né? Então, a leitura da sociedade, a leitura do tempo, que nos pede esse cuidado, assim, tão debruçado e que realmente é de extrema importância para que eles tenham esse crescimento necessário para essa preparação do sacramento do matrimônio. E o Papa Francisco nos fala naqueles itinerários catecumenais que esse itinerário não deve ficar só, não acaba na celebração do matrimônio, né? Ele pode e deve dar passos depois. Então, nós temos esses 2 itinerários que acompanham, ele fala, inclusive, de tempo, né? Ele dá um marco temporal, que são os 2 primeiros anos, que estruturalmente tem aquela crise dos 2 primeiros anos, é natural. É o acomodar da carruagem, né? A carroça está cheia da abóbora de mandioca, vai caminhando, vai se ajeitando, vai se esfregando, vai dando atrito, vai dando não sei o quê, e às vezes acaba havendo a ruptura, né? Então, há necessidade desse itinerário durante esses 2 anos para que sejam acompanhados esses casais, né? E aqui formam-se, então, grupos de casais, grupo de famílias, dentro da comunidade paroquial, e aí eles têm essa dinâmica de serem acompanhados, ou vão trabalhando esses itinerários durante 2 anos, né? Então, é feita reflexão, diálogo, ajuda por parte da igreja. Então, como o Papa fala, é necessário escoltar, pelo menos os primeiros anos da vida conjugal, não deixar os recém-casados sozinhos. E eu lembro de um testemunho de um sacerdote recém-formado, e ele falava assim: eu vou comprar todos esses livrinhos de vocês, vou levar esses livrinhos lá para minha paróquia, porque eu quero ajudar, porque eu fui ordenado padre, fui colocado numa paróquia, e não que esqueceram de mim, mas assim, agora você é padre, você se vira. E a gente imagina também, né, um casal acabou de receber o sacramento do matrimônio, é colocado dentro de um apartamento, dentro de uma casa, dentro de qualquer lugar, e daí agora vocês são casados, vivam só pela graça, né? Então, assim, há essa necessidade de preocupação pastoral, de que nós escoltemos eles durante esses primeiros anos, e depois, isso, o principal intuito também não é só a questão de separar ou não, do divórcio, não, mas também da criação de vínculo, né? Esses 3 itinerários que a gente chama vocacionais, que é o itinerário de namorados, o itinerário para o sacramento do matrimônio e o itinerário de recém-casados, o principal intuito, claro que os outros também têm, mas o principal intuito desses 3 é criar o vínculo, principalmente na comunidade paroquial, porque todos eles passam por essa realidade paroquial. Então, é criar esse vínculo, criar essas raízes, né? Muitas paróquias têm reclamado que as pessoas não voltaram depois da pandemia, porque talvez essas raízes, esses vínculos não eram tão fortes. Então, a gente tem essa ideia, essa missão de fortalecer, de criar raízes e fortalecer esses vínculos com a comunidade. E aí se formam essas pequenas comunidades de família, né? Onde depois é proposto esse subsídio que pode trazer uma formação permanente para que essas pequenas comunidades e essas famílias realmente estejam amparadas pela palavra, pelo conhecimento, para que se tornem agentes de transformação na sociedade. E aqui são 2 momentos fortes, né? Nós temos o Hora da Família, esse de cima ali, Família Casa da Missão, que trata dos temas que a própria igreja nos coloca, né? O pão, a missão, o pão, agora me fugiram os temas, mas esse daqui é da missão, né? E o próximo agora vem com relação ao sínodo, que é a participação, né? O próximo ano vai ser sobre a participação. Esses encontros acontecem, são mensais e acontecem durante o ano todo. Mas há 2 momentos mais fortes, que são esses 2 livretos de baixo, que é a Hora da Família, da Semana Nacional da Família, que é um momento muito forte. Normalmente ela acontece na segunda semana, começando com o Dia dos Pais, na segunda semana de agosto, dentro desse viés também vocacional. Então, são momentos muito fortes de partilha. Nós tentamos trazer dentro dessa reflexão, como uma espécie de círculo bíblico, né, de reflexão. São 7 encontros para durante essa semana, e as famílias vão refletir sobre essa realidade. E a gente traz temas e traz muita informação dos documentos da igreja, né? Então,
sempre que fala sobre o tema próprio. Esse ano foi vocação, porque vivemos o ano da vocação, o ano vocacional, então tivemos essa preocupação em trazer essa mesma linguagem que a CNBB está trabalhando, que a Igreja no Brasil trabalha, também para o ambiente familiar. E um momento também muito forte, que normalmente sempre acontece de 1º a 8 de outubro, né? Termina dia 8 de outubro com o dia do nascituro, que é a Semana Nacional da Vida. E também tem sempre essa reflexão. Ano passado falávamos sobre a vida nascente, né, a preocupação com a vida nascente, e hoje nós temos toda essa preocupação com a aprovação da DPF 442 e outras questões com relação a aborto, e esse ano nós vemos trabalhando com a adoção, amor com laços do coração, que é uma proposta que já traz uma indicação muito forte também a essa preocupação com o aborto, porque a adoção, principalmente a entrega legal e outras facilidades, ou outras dinâmicas de adoção que tem, colaboram na estratégia de combater ou diminuir essa questão da possibilidade do aborto, né? Então, todo esse aparato anual que é formado nesses materiais, nesses subsídios, vão municiar a família que se encontra ali mensalmente, ou conforme for a conveniência ali das suas pequenas comunidades, de uma consciência cristã muito mais sólida. Então, muitas vezes, quando não, né? Porque estão inseridos em uma sociedade em que os valores podem ser, às vezes, até contrários àquilo que nós acreditamos. Então, com tantas ideologias e tantas outras realidades de outras configurações familiares, tantos desafios sociais que estão no nosso dia a dia, e que nós precisamos ter o discernimento para conseguir vivenciar e viver os nossos valores e a nossa vida cristã. Então, esses materiais vêm contribuir também para que sejamos famílias cristãs conscientes na sociedade. E nessa visão, né, nós temos o capítulo 8º da Amoris Laetitia, né, que nos traz esses verbos muito bonitos, que é acompanhar, discernir, integrar a fragilidade da família, né, do ser humano. Bonitos, mas muito desafiadores, né? É um capítulo bastante extenso e bastante desafiador. Inclusive, agora em novembro, nós vamos ter uma formação para as equipes regionais. Estaremos reunidos em São Paulo, onde um doutor vai trabalhar, um doutor em moral e bioética, vai trabalhar conosco essa dinâmica de como acompanhar e discernir, principalmente focados e preocupados com a questão da gradualidade, né? Dessa gradualidade de receber e acolher essas pessoas dentro do seio e preparar e organizar, principalmente mas também com relação à questão da nova união, né, que é muito própria e muito viva dentro da nossa igreja, porque essa questão da gradualidade, ela requer a preparação dos casais em nova união, mas também da comunidade que vai receber esses casais. E todas as outras realidades especiais e todas as outras realidades que têm que ser acolhidas, né? A questão da atração pelo mesmo sexo, várias outras realidades, a questão das drogas e várias outras realidades que nós temos dentro da sociedade que também estão dentro do tecido eclesial, né? Então, a visão é preparar os agentes, preparar a comunidade, preparar as pessoas que vão ser integradas, mas também aqueles que vão receber essa integração. Essa é uma grande preocupação que a gente tem, e é um trabalho árduo, é um trabalho que tem que ser cotidiano, mas ele tem que ser feito, e a gente não pode deixar de fazer. É um acolhimento que muitas vezes não é olhado com a devida atenção. E ali nós já vamos para as pessoas mais experientes, os avós, os idosos, os viúvos, que muitas vezes não tem mais, aí já passa pela cabeça em alguns lugares, não, eles já conseguem agora, eles já têm a maturidade suficiente para se cuidar sozinhos, e não é assim. Nós precisamos dessa atenção, principalmente ali em casa, em situações já onde estão mais debilitados, a pandemia, mais vulneráveis. A pandemia nos deixou diversos reflexos dessa falta de proximidade que é preciso resgatar
Então, todo esse cuidado com a pessoa idosa também. E trazendo o viés também, não só de que eles são pacientes, passivos do cuidado, né? Passivos da atenção, mas que eles também têm algo a oferecer à igreja, a sua experiência, a sua vivência, né? A sua espiritualidade. Eles têm uma espiritualidade muito forte, muitos dos nossos avós, dos idosos, eles assistem missa, rezam o terço, participam de ações eclesiais durante o dia todo, né? Então, colocar também essa possibilidade deles serem protagonistas nessa missão de oração para as famílias que estão no cotidiano, no calor da vivência lá. E também estamos desenvolvendo um material em conjunto com as pastorais e específicas que trabalham com a pessoa idosa, para que a gente possa fazer um itinerário também para esse grupo de pessoas. E uma preocupação muito séria que tem havido, e um despertar que tem acontecido, é vovô e vovó que estão se separando, né, em decorrência da síndrome do ninho vazio, ou em decorrência, enquanto tinham os filhos em casa, a atenção era voltada toda para os filhos. Os filhos saíram de casa, agora eles já não se encontram mais, já não tiveram o cuidado de manter o relacionamento num nível estável, e hoje já não se encontram. Às vezes moram um no lado da casa e o outro do outro e não conseguem se encontrar, porque já não tem os filhos por perto, e a atenção agora se volta para os dois e eles já não conseguem mais se enxergar. Então, é uma preocupação também com o divórcio das pessoas já na terceira idade. E o material, por exemplo, da Semana da Vida do próximo ano já tem o foco nessa realidade. Então, a Semana da Vida do próximo ano vai ser voltada para os idosos. E aqui a gente chama atenção para o que vem sedimentar toda essa caminhada em itinerários. E ela é toda fundamentada na palavra. Todos os nossos itinerários têm conteúdo bíblico farto, né? Todos os nossos itinerários buscam levar aqueles que estão participando, estão caminhando no itinerário, à reflexão, à vivência, à oração da palavra. Então, a palavra é um fio condutor de todos eles, né? Você vai encontrar farta literatura bíblica em todos os nossos encontros. O itinerário para os noivos, para o sacramento do matrimônio, por exemplo, começa com a reflexão bíblica de três pontos, né, 3 partes da Bíblia. Começa lá a reflexão no Gênesis, depois vai em Mateus, quando perguntam para Jesus com relação ao divórcio, Jesus reafirma aquilo que Deus falou no Gênesis, e depois também na comunidade viva em Corinto, que São Paulo fala da questão que queria que todos fossem como ele, mas quem não consegue, que o homem tenha a sua esposa, e uma mulher, um marido, e vivam assim, para que não vivam abrasados, vamos dizer assim. Então, a primeira reflexão que a gente traz no encontro é bíblica. E todos os outros são fartos dessa literatura bíblica, para que a pessoa comece a viver e que a palavra seja realmente um fio condutor. Nós vemos uma caminhada sacramental dentro desses itinerários, né? E a gente percebe que, às vezes, a questão sacramental desliga um pouquinho da palavra. Então, trazemos à tona essa vivência da palavra em conjunto da vida sacramental, porque os sacramentos também acompanham o ser do nascer, do ventre materno até o ventre da terra. E aí, essa palavra aqui encarnada e transformada em gerando vida na vida das pessoas, realmente seja um agente transformador dentro do ambiente que ela estiver inserido, dentro da vida escolar das crianças, quando nós educamos para a fé, quando nós refletimos a palavra com eles, e eles saem com a missão de viver aquela palavra no dia deles, na escola, ou no trabalho, ou na faculdade, e aí sim vão aparecer situações que vão confrontá-los, mas que não vão deixá-los sem uma convicção, pois ela está sedimentada na palavra de Deus. E aqui a mensagem do Papa Francisco, né, lá da Amoris Laetitia, ele também fez essa mesma mensagem no fechamento do último Encontro Mundial das Famílias que teve em Roma, né? Avancemos famílias, continuemos a caminhar, o que nos é prometido é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, das nossas fraquezas, né? Mas também não renunciemos à procura da plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. Então, é um ânimo do Papa Francisco para que nós possamos viver bem essa atuação com as nossas famílias, né? E aí a nossa oração é que o Senhor nos acompanhe nesse grande itinerário da vida.
Então, é assim também, procurando trabalhar essa vida, essa família, de uma maneira completa, desde o seu gerar, desde o seu fecundar até o ventre da terra, é que procuramos trazer à tona esse cuidado com a vida, esse cuidado com todos esses aspectos que envolvem o ser humano. Então, muito antes de ser uma aula, não somos professores, somos simples agentes pastorais, né? É uma partilha do que a gente tem vivenciado e do que a gente tem visto enquanto programação dentro dessa dinâmica pastoral familiar que a gente tem atuado dentro do Brasil. E agora levando também, com a graça, vocês falaram da participação do CELAM, do Padre Fábio, também é nosso parceiro lá no CELAM, estamos levando, na semana que vem, estaremos reunidos lá no CELAM, com as comissões episcopais da América Latina e Caribe, e estaremos levando essas informações, também como estaremos recebendo, né, as informações dos itinerários. De outras conferências também, né? Estaremos partilhando, acho que vai ser um momento muito bonito, pedir umas orações de vocês, para que esse momento de partilha nas comunidades latino-americanas sejam bastante ricos. Estamos à disposição, acho que a Suzana levantou a mão. Eu levantei a mão, não sei se dá tempo, porque eu estou meio perdida no horário. Mas, olha, em primeiro lugar, parabéns, porque eu tive uma visão muito positiva do que a pastoral familiar está fazendo na linha da catequese. Eu faço parte da equipe de formação de catequistas aqui em Campo Grande, e além de participar da Comissão de Justiça e Paz, eu também sou defensora do vínculo no Tribunal Eclesiástico. E essa questão me preocupa muito, acho que o doutor Giacomo Roberto também deve ter esse mesmo pensamento. Nós estamos recém terminando o mês de setembro, e já são mais de 120 processos de nulidade matrimonial este ano. Os anos passados chegaram mais ou menos quase a 200, digamos, cada ano, né? Então, a gente vê que, por mais que o esforço da catequese, que a catequese atualmente também ela envolve a família, né? O processo de catequese estilo catecumenal, ele envolve a comunidade, mas nem sempre os catequistas conseguem isso, né? Aqui eu não vejo muita unidade com a pastoral familiar. Eu fiquei muito surpresa com todo esse material que vocês têm. Parabéns. Então, eu queria saber se nos programas de vocês está incluído algum tipo de catequese para esses casais de segunda união, porque à medida que eles conseguem a nulidade, eles vão casar de novo. E nós temos exemplos de uma pessoa, né, que já está no segundo processo de nulidade, sinal que não fez efeito nenhum tudo aquilo que ele aprendeu antes, né? Isso é uma preocupação muito grande. Por isso, a proposta que sejam acompanhados dessa mesma forma, mesmo quando vem de uma realidade, por exemplo, de uma nulidade, para que no próximo sacramento agora ele seja acompanhado com o maior cuidado possível. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de acompanhá-lo, vamos dizer, para essa nova união que ele estará assumindo, que ele possa fazer uma caminhada mais consciente, e aí a gente gerar aquele vínculo e essa caminhada não se romper logo depois que eles receberem o sacramento do matrimônio, mas que sim a gente possa caminhar juntos, né? Então, para depois de assumir o sacramento do matrimônio, a gente conseguir integrar ele em algum desses grupos de famílias, não de uma maneira dissociada, mas ele é de uma nova união, porque nós já estaríamos, assim, discriminando ou fazendo uma seleção entre os que casaram e deu tudo certo, os que casaram e talvez tiveram algum percalço, né? Mas, sim, esse itinerário Bom Pastor é propício para isso. Como a gente falou, ele é para preparar tanto o casal em nova união para ser inserido na comunidade, como buscar preparar a comunidade para recebê-los também.
Obrigada, eu desejo que vocês continuem assim, firme e forte. Amém, obrigado. Obrigada, Se Suzana. vocês encontrarem alguma liderança da pastoral familiar aqui de Campo Grande, dá um toque para ver se eles assimilam um pouco disso, que aqui parece que não. Vamos sim. Moisés? Parabéns, Alisson e Solange, já conheço vocês há muito tempo da caminhada, inclusive junto com o Padre Crispim. Isso. Fotos que continue conosco nessa caminhada também. O que me alegrou muito hoje foi o discernimento da fala, começando na cintura ao fim. Pensei que não ia chegar no idoso. Nós estamos caminhando para isso, né? Ainda bem que chegaram, que o ano que vem vai ter uma fala sobre a vida para o idoso. Exato. Mas o que me chama a atenção também na fala de Dona Suzana, cumprimentando o que ela fala, a minha paróquia teve por muito tempo a pastoral, como é que fala? Pastoral da segunda não pode falar segunda, que está na terceira, quarta. Mas a pastoral da Nova União. E quando tinha alguns encontros de casais nesse sentido, eles voltavam para esse núcleo para fortalecer esse caminho. E a igreja, a nossa paróquia, dava toda a ênfase, estrutura, para poder acolher esses casais. Eu sinto hoje que nós perdemos essa essência desse momento. Eu queria ver de vocês qual é o processo, qual é a postura que a Pastoral Familiar Nacional está tomando para esse processo de retomar essa pastoral da Nova União, para que a igreja possa acolher com mais carinho, mais amor essas pessoas que um dia que sofreram a decepção de não continuar no matrimônio. Porque nós sabemos que o sofrimento é muito árduo, quando a pessoa tem um vínculo na igreja, principalmente da comunhão, e ela pode vivenciar essa comunhão só espiritualmente. Né? Então, a gente fica muito triste, às vezes, que a igreja não acolhe com carinho como se deve esses casais. A proposta é essa do itinerário do Bom Pastor, como passo primeiro, né? E aí cada comunidade vai desenvolvendo. O que nós falávamos anteriormente com relação a inserir-nos num grupo de pastoral da paróquia, mas de pastoral familiar, porque estamos acolhendo a pessoa, né? E a realidade que é com que ela vem. Então, a família não tem que estar redondinha, como a gente fala assim, né? A família pode ser, na pastoral familiar, ela pode ser acolhida do jeito que ela vem. Então, assim, fazer esse processo do Bom Pastor, para que ela entenda qual é a dinâmica, que ela é um pouquinho diferente, mas ela é possível, né? E a comunidade também se preparar para recebê-los, né? Então, assim, é um trabalho duplo, né? É um trabalho complexo, não é fácil, é um trabalho que demanda tempo, né? E agentes especializados. Então, assim, nós estamos propondo formação, essa formação desse ano, em novembro, em São Paulo, vai ser basicamente sobre isso, essa questão da gradualidade, né? Para depois a gente começar processos que saiam do nacional para o regional, só que até chegar nas paróquias demora um pouquinho. Então, a gente tentar acelerar isso para que as comunidades comecem a trabalhar o mais rápido possível com relação a isso. E debruçar, principalmente nesse sentido, no integrá-los, mas primeiro fazendo todo o acolher, o acompanhar, o discernir ali também cada situação e integrá-los, né, com toda a sua integridade, vamos dizer assim, porque são famílias e todas as nossas famílias, se formos olhar, tem alguma situação especial. Então, não ficar com aquela coisa, não, aqui está o que está tudo certinho, que está tudo andando na linha, né? E aqui os que não estão. Então, por isso que a gente até não fala em uma pastoral de uma Nova União, mas integra eles na pastoral familiar, que a gente sempre chama atenção para que não seja vista como uma pastoral de casais, mas uma pastoral de pessoas, porque nós temos ali todo um contexto familiar envolvido, né? Que nem sempre está naquela situação onde a gente gostaria que estivesse lá, está tudo certinho, andando conforme seria o script, vamos dizer assim. O script doutrinal. Cláudio? Olá, boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente é uma proposta muito relevante para a nossa igreja. Eu vou partilhar rapidamente, porque aí eu vou engatar a questão do que eu gostaria de saber de vocês.
a gente está vivendo uma realidade diferente. Eu, particularmente, estou vivendo uma realidade diferente. Eu tenho uma afilhada que vai fazer 15 anos agora, e aí essa afilhada, ela nunca viveu com os pais, né? Eu também, a minha experiência pessoal também, eu não fui criado pelos meus pais. Só que aí, em virtude de problemas de relação, de uma relação até problema de uma sexualidade muito expansiva tal, acabou que eu e a minha esposa tivemos que interceder. E aí, no final das contas, faz 6 meses que ela se mudou para nossa casa. E a gente meio que teve que assumir essa obrigação e tentar estabelecer uma coisa que ela nunca teve. Não que a gente seja modelo, mas assim, a gente sempre tentou estruturar a nossa vida para ser uma família, né? E aí vocês colocaram até no começo a questão dos cursos, que a gente vê o pessoal indo embora no Crisma e voltando só quando vai pedir o sacramento do matrimônio para a igreja, né? E a gente vê que toda essa formação de sexualidade, de convivência, de experiência de vida, de expectativa de vida, de estruturação social, de perfil social de família, não é feito dentro da igreja, né? E aí, assim, de repente essa pessoa volta para a igreja e enfrenta uma realidade que está muito díspare do mundo dela, né? E não só ela, mas eu acho que a maioria dos casais. Por isso que eu acho fantástico essa mistura de catequese que vocês colocam como pano de fundo para trabalhar a questão familiar. Porque você tem que manter uma permanente formação e um estímulo permanente à conversão, porque senão, infelizmente, a gente não consegue introduzir essa família dentro da realidade da igreja. Vocês já pensaram no porquê a igreja não tem conseguido estabelecer essa relação com esse grupo, esse perfil ali que está entre o final do crisma até o pedido do matrimônio? Vocês já conseguiram fazer algum diagnóstico e entender por que que a igreja não tem conseguido trazer isso? E aí eu vou engatar uma outra questão para vocês. A estrutura familiar dentro da igreja, às vezes a gente precisa rever. O Moisés falou bem ali a questão do acolhimento desses casais, porque a gente tem muitos movimentos dentro da igreja. Só que, assim, você trabalhar com convertido é uma realidade. Uhum. Você estimular a conversão, você abraçar aquelas pessoas que estão num processo de conversão, e muitas vezes a família, o tempo de conversão, o kairós de cada um é diferente, do marido, da mulher, do filho, né? E aí a gente trabalhar esse cenário, porque alguém que sempre esteve envolvido em algum movimento da igreja, o discurso é um pouco mais tranquilo. Agora, você trazer essas pessoas é um pouco mais complicado. Então, assim, eu queria saber de vocês, se tem um diagnóstico desse pessoal que fica fora entre o crisma e o matrimônio, e a diferença desse discurso do pessoal que está já inserido na realidade da igreja e desse pessoal que precisa de acolhimento para participar efetivamente e viver a igreja junto com a gente. Ótimo. O primeiro ponto com relação ao deslocamento, nós não conseguimos atuar com essas pessoas nessa faixa etária. Eu penso, e nós temos percebido, que é a linguagem. Isso ficou muito claro no levantamento dos temas que nós propusemos para esse encontro para namorados. É aquilo que eu falei, os tiozões pegaram os temas do tempo que eles eram namorados, do tempo que eles eram jovens e queriam colocar para que eles vivessem hoje. Não rolou, não tem como. Então, a linguagem é o primeiro passo. E aquilo que a Solange falava, é necessário que nós... E a preocupação também da própria hierarquia da igreja, em tentar conduzir, ajudar. Aqui que é um grande pecado que nós cometemos. Nós queremos ajudá-los a encontrar o caminho. Sempre nos colocando acima, né? Nós queremos ajudar a organizar a vida deles, nós queremos ajudar. Nós não os acompanhamos no seu tempo, aquilo que você falou já do próximo passo, que é da questão do Kairós. Eles também têm um tempo, né? Então, assim, o primeiro passo é a questão da linguagem. Esse entender que momento que ele está vivendo.
porque a gente não precisa dar resposta para aquilo que eles não estão perguntando. E aquilo que eles estão sedentos de saber, a realidade que eles estão vivendo, a gente fecha os olhos e faz de conta que não está vendo. Então, a gente cria essa disparidade ali do que aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está oferecendo, na verdade, e daquilo que eles estão buscando. Então, essa questão da sexualidade, a gente vê que não é trabalhada, não é cuidada pela família. Então, na família não se fala, na igreja não se fala, em vários lugares não se falam. E é um turbilhão de coisas acontecendo na vida deles nessa fase que ninguém quer falar nada porque está todo mundo pisando em ovos. Mas todo mundo quer ajudar. Mas todo mundo quer achar que sabe alguma coisa, né? Então, cria ainda mais espaço para esse afastamento. Então, é realmente procurar essa linguagem que aproxima, esse estar mais... E aqui, como que a gente pode ajudar? Por exemplo, tem um programa, estou sem o manual deles aqui, mas é um programa internacional de educação para afetividade e sexualidade, que já pode ser trabalhado na escola. Então, você já começa a aproximar a linguagem da escola, ele tem um aparato para os pais e tem um aparato que pode ser trabalhado na comunidade. Mas de realidade que ele está vivendo, que traz, inclusive, os aspectos hormonais, que traz todo um complexo de coisas que está acontecendo nessa fase, que a gente às vezes não, na maioria das vezes a gente quer fechar o olho porque é difícil, não é fácil. Então a gente fecha o olho e faz de conta que não está acontecendo. Então, para ver essa aproximação, nós temos que aprender a nos aproximar e a ver a ótica deles, né? Nessa fase onde eles estão, o que realmente... A gente fala com as crianças aqui em casa, responder aquilo que eles estão precisando saber naquela época ali. Nós tivemos uma situação, por exemplo, com o nosso filho, isso já agora antes dessa fase que você se referia ali, mas pequeno, e aí ele veio no nosso quarto, e o Alisson estava no banheiro, eu já estava na cama, e ele chegou para mim, mãe, o que é sexo? Eu queria morrer, me enfiar embaixo da cama, sumir dali, mas não falar mais nada. Aí o Alisson de lá do banheiro falou assim, o que você acha que é? O que você sabe que é? O que você entende que é? O que você entende? Aí ele falou, eu acho que é sexo masculino e sexo feminino. É exatamente isso. Então, se a gente não entra lá na realidade onde ele está, eu ia entrar numa confusão tão grande que eu ia trazer informações para ele que não eram pertinentes para ele entender, e eu ia me embananar toda, ia inventar coisa de historinha ali que não teria necessidade. Então, é mais ou menos nessa ótica, a gente ir lá e ver o que agora é necessário. E ali começar a trazer para eles o que realmente eles estão buscando, né? Contribuir para caminhar, acompanhá-los nesse processo também. E aí os casais, a segunda pergunta dele. Refresca a memória. Refresca a memória do segundo tema. A segunda pergunta era... Quando a gente fala de uma viagem... Da questão do discurso, da questão dos casais entre sim, lembrei. Os que estão no movimento e realmente a gente percebe isso, uma dificuldade grande dos movimentos, inclusive, assumirem essas realidades, então fica aquela coisa, o que está tudo certo pode ficar aqui, o que não está certo anda por aqui. A igreja acaba sendo uma alfândega, né? O teu passaporte está certinho, nós carimbamos, você passa, o teu não está, você entra na outra fila. Uma das dinâmicas é a gente, às vezes, deixar que não só os movimentos carreguem a nossa... Isso tem que ser paroquial, não tem como não ser, né? Tem que ser em âmbito paroquial, que é o mais próximo da realidade das pessoas. Então, um grande cuidado que nós temos falado é para organizar a pastoral familiar como ela tem que ser. Você pega o diretório da pastoral familiar, ela dá essa amplitude, essa possibilidade da participação de todos, diferente de um diretório de um movimento, por exemplo, que é o mais alfandegário, ele exige o sacramento do matrimônio, ele exige essa vivência, aquele exercício, e a pastoral familiar não. Ela, enquanto ação missionária, enquanto ação pastoral, ela é um pouco mais abrangente e mais propícia para essa atuação, para esse acolhimento.
e depois vai dando-se espaço, discernindo, acompanhando, integrando, e aí depois vai se vendo a possibilidade da inserção no movimento. Mas a ação pastoral e colocar a pastoral familiar para funcionar na paróquia, com essa forma. E aí que está, é não colocar casais casais bonitinhos e bem, as famílias bem formadinhas na pastoral familiar. Isso que é um grande segredo também, porque senão você acaba sendo mais uma visão do movimento, né? Então, convidar que essas pessoas venham integrar contigo, venham fazer uma caminhada, venham fazer um processo dentro da paróquia, também, mostrando essa possibilidade. Também por isso são aqueles materiais, aqueles subsídios ali de encontros mensais, que são de grupos de família. Não se pergunta se é casado ou não, são famílias. São grupos de família, se eles são de nova união, se eles receberam ali tudo certinho, estão andando certinho, isso vão resolvendo depois, com a consciência que eles vão criando a partir dessa caminhada, onde esse subsídio vai colaborando. Então, aí nós vamos começar a ir equiparando um pouco mais essas vivências, né? Daquele que está no movimento, que já tem uma espiritualidade própria, tem uma caminhada, e aquele que ainda não, que, vamos dizer, está chegando, talvez numa situação ainda conflituosa, mas que pode ser devidamente inserido ali, e aí acompanhar também através desses processos formativos que esse material contribui. Suzana tinha levantado a mão, acho que cansou, baixou. Por não, Suzana. É que eu estou preocupada com o tempo. Mas o tempo são vocês quem controlam, nós estamos aqui à disposição. Veio para mim que uma das causas de que faz a crisma e some é porque até há pouco tempo, né, até agora, pode-se dizer, porque ainda o processo catecumenal ainda não está bem implantado, ainda está em andamento, é a sacramentalização. A pessoa faz a preparação de pais e padrinhos porque precisa do batismo, faz a catequese infantil porque precisa da primeira comunhão, e faz a catequese juvenil porque precisa da crisma. E depois, precisamos instituir uma catequese pré-matrimonial, porque esses cursinhos que faz de 2 dias, 2 horas, eu vejo nos processos, né? Nós fizemos um curso de noivo de 2 horas. Imagina. Então, vejo que a causa é essa. Agora, dizer que a igreja não dialoga com a juventude, eu acho que é muito arriscado. Eu mesmo sou testemunha, não sei se vocês aí na Pastoral Familiar tiverem conhecimento, é uma publicação da própria CNBB, aos jovens com afeto, sim, e laços de fé e vida. São fascículos, até uma sugestão, se você quiser. Um foi publicado pela Paulus e outro pela CNBB. Pela CNBB. São catequeses não é para formação sacramental, mas é para a formação integral da pessoa. Tem a grande instituição de Dom Eduardo Pinheiro, que foi bispo auxiliar aqui, agora ele está bispo em Jaboticabal, ele foi muito tempo o bispo responsável pela pastoral juvenil, então ele tem um cabedal de conhecimento, a vida dele foi isso, e nós trabalhamos juntos, foi uma equipe grande, né, de jovens e adultos, que preparamos, são pequenos fascículos, então você pode pegar um deles e desenvolver com a sua afilhada. É uma leitura agradável, muito simples, ilustrado, e tem sempre no final uma oração, que dá essa dimensão espiritual daquilo que está muito concreto ali. Aí tem sexualidade, tem namoro, tem noivado, tem casamento, tem todas as realidades. E esse é um dos problemas que eu vejo nos movimentos. Os movimentos preparam as pessoas para viver a espiritualidade do movimento. Não se preocupam em fazer uma formação sobre a realidade. Então, fica uma catequese desencarnada. E isso não faz efeito prático. É meu pensamento. Os jovens com afeto, o material bonito é esse aqui. E realmente contribui. O afeto é o primeiro que foi da Paulus. Depois tem um outro que são 3 volumes. Esse aqui que saiu pela CNBB. Os jovens com afeto. O material realmente ajuda muito. Principalmente para os pais ou padrinhos que quiserem ter esse diálogo com os seus adolescentes, ele ajuda muito. É bem claro,
para o Ademilson. Boa noite. Boa noite, pessoal. Não estão me ouvindo? Eu estou com um probleminha aqui no meu computador, eu estou até com fone aqui para conseguir me comunicar. Na verdade, veio a proposta lá da reunião, né, no grupo de leigos, eu faço parte junto com o Moisés, e eu vi muita coisa assim que vocês colocaram, que todo mundo falou aí, que acontece, inclusive acontece aqui na minha paróquia. Eu sou da paróquia Nossa Senhora das Graças aqui de Naviraí, né, da diocese, né, e assim, eu gostaria de saber de vocês o que seria ideal hoje para, vamos falar, para se trabalhar, para acompanhar, para fazer tipo um assessoramento para um grupo de jovens. A minha formação começou lá na Pastoral da Juventude em 1993 e de lá para cá eu venho participando da igreja direto. Então, naquela época, eu tinha em mente que eu saindo da Pastoral da Juventude, eu teria duas opções, ou, no caso, a ordem, né, seria religiosa, ou constituir uma família. Então, como eu optei por constituir família, então eu acredito assim, que o caminho era a pastoral familiar. Até a gente trabalhou bastante tempo com a pastoral familiar aqui na nossa paróquia. Aí, como tinha muito compromisso, muita coisa, a gente acabou abrindo mão um pouco, né? Nós fazemos parte, eu e a minha esposa somos secretários do nosso CPP, e a gente está envolvido com a catequese, né? Ela é coordenadora da catequese, e a gente... eu não sou catequista de sala, né? Mas eu ajudo ela na todo o processo de organização aqui. E, assim, eu gostaria de saber o que seria mais viável, porque a gente tem, eu, pelo menos, tenho em mente que quem tem formação de pastoral familiar ou de qualquer outro movimento, mas que, para se trabalhar com jovens, que fossem pessoas, assim, que já que tivessem uma certa bagagem, né? Então, de preferência que fosse pastoral familiar. Mas aqui acontece também, como eu creio que acontece nas comunidades de vocês, sempre tem aquelas pessoas que querem, né, assumir, querem acompanhar os jovens, mas que você vê que não tem embasamento, né, para isso aí. E o que eu gostaria de saber, se realmente tem que ser casais para acompanhar esses jovens ou jovens mais maduros. O importante é que não sejam protagonistas desse grupo, que o protagonista fique sendo o jovem, né? Então, para que a gente se coloque nesse papel de acompanhar. Então, não tem necessidade de ser um casal. É importante que seja alguém que tenha essa habilidade, né? Porque nem todos nós temos essa habilidade do trato com o jovem. A gente fala, tem que ter o poder de não se escandalizar, porque aí acontece muita coisa, você fala, misericórdia! E aí não pode ser, se você fizer, você acaba com o encontro no primeiro instante. Então, realmente estar nesse meio deles, mas fazendo esse papel de acompanhar. Esse material, dependendo da faixa etária, onde vocês vão estar atuando, esse material, Adolescentes a Caminho do Mestre, ele realmente é muito interessante o encontro, porque o encontro já vem com dinâmica, já tem sugestão de música, já tem a sugestão de tema, já tem todo um desenvolvimento do tema que foi muito bem elaborado, que eles conseguem dar andamento, mas é importantíssimo que tenha alguém que vai dando esse sustento, esse acompanhar junto com eles. Se forem jovens já de idade um pouco mais avançada, esse é o Jovens com Afeto, é interessantíssimo, né? Você pode pegar a dinâmica do encontro dos adolescentes, mas com os temas, com a temática já voltada para uma idade maior, que esse é o Jovens com Afeto, que é um trabalho que realmente
tem bastante embasamento, né? E é um trabalho que pode durar tempo, que são vários fascículos, vários temas, é muito interessante. Então, é muito próprio da pastoral familiar, por ela ser essa pastoral transversal, caso não tenha uma pastoral juvenil na comunidade, que ela seja provocadora desse grupo, para que realmente esse grupo aconteça. Então, para que ela seja articuladora, para que alguém faça isso, para que alguém esteja preparado para cuidar também e atender e acompanhar esse grupo. Cláudio, Não. Caríssimos, o papo está muito bom, e pelo visto vamos longe aqui, né? Mas vou dar um de teatro aqui, né? Alguém tem que ser. Está muito legal, bacana, mas o Cláudio que tinha se inscrito, não sei se ele desistiu, e aí, se ele for falar, a gente encerra a fala a inscrição para fala, na fala do Cláudio, para ir para o nosso presidente Moisés fazer o encerramento aí, tá? Você vai querer falar, Cláudio? É bem rápido, só engatar Isso, o que a então, Suzana se mais alguém quiser, na fala do Cláudio encerra a fala, passo por a Solange e o Alisson já dá a última fala aí também, e o Moisés para encerrar e agradecer aí, então. Tá bem? Desculpa aí a minha chatice, mas enfim, sobrou para mim aqui. Obrigado. Hora é hora, né? Infelizmente, eu vejo que, assim, não existe uma solução mágica. A Suzana, como falou, ela fez a proposta, vocês apresentaram o material, mas, assim, uma coisa que é básica da vida de qualquer cristão. Você pode ter o conhecimento que você quiser, você pode ter o acúmulo de experiência, de vivência que você quiser. Se você não puder produzir o exemplo, você não vai conseguir nada, sabe assim? E aí eu acho que entra a grande questão de você trabalhar com o jovem, seja ele inserido na família ou não. Porque assim, ele faz parte da família, sabe? Se ele não se sentir abraçado e conforme, às vezes, pela graça de Deus, pode ser que independente da família, ele seja persistente na caminhada, sabe? Mas se a família estiver junto, é muito mais tranquilo. Não existe garantia, não existe fórmula certa, não existe nada disso. Graças a Deus, minha filhada está aqui, aí ela vê, eu tenho meus compromissos, minha esposa tem os compromissos dela, os meus meninos, o meu mais velho, que está com 10 anos, vai ter uma apresentação agora, final de semana, na escola. Aí o pessoal passou a semana inteira se preparando para essa apresentação na escola. Ele virou para a professora dele e falou assim: olha, professora, eu não vou poder participar porque é no sábado eu tenho catequese, então eu tenho que ir para a catequese, não dá para mim participar da apresentação. Então, assim, se não tiver, e não foi uma coisa que a gente provocou, não foi uma coisa que a gente falou para ele que haveria conflito de horário, não, graças a Deus a minha filhada agora está lá na igreja, minha mulher saiu para buscar ela, foi participar por conta própria da questão do grupo de jovens, mas assim, não tem fórmula mágica. O que a gente tem é que de repente ver o que falta na família do jovem e de repente tentar ajudar o conteúdo. Se você pensar no jovem como jovem, você não vai resolver o problema, sabe? Ele faz parte de uma família, ele faz parte de um grupo, ele faz parte de uma realidade. Se a gente não inserir aquela que é a realidade dele dentro da realidade que é a igreja, vai ser inócuo qualquer discurso, qualquer preparação, qualquer manual. É isso que eu penso, é isso que eu acredito. É interessante, tem que conhecer o texto, o contexto e gerar os pretextos para que isso aconteça. Né? E é o que a gente fala, é contribuir com que eles criem convicções, e a partir dessas convicções, dificilmente eles vão se desviar. Pode acontecer, como vocês, não é uma vacina, mas não vamos colocar eles numa redoma, mas também não vamos soltar eles assim, sem que realmente a gente tenha subsidiado, enquanto família, com essa contribuição para que eles tenham essas convicções. O Admilson, se ficou ainda alguma dúvida, o Moisés, como o Edivaldo, tem os nossos contatos, pode passar o contato para quem do grupo que quiser, pode passar os nossos contatos, a gente está sempre à disposição. O Cláudio está falando ali, né? Tem muito da questão do vídeo que vocês colocaram lá, né, Alisson e Solange, né? Isso. O exemplo, né? É o exemplo que arrasta, né, Cláudio? Então, exato. Às vezes não adianta você falar muito para o jovem, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Leia, faça.
o exemplo arrasta e leva junto. Isso. Né? A gente tem 3 meninos aqui em casa também, e é bem por aí. Meninos é porque o pai nunca deixa de ser menino, né? Já estão todos com mais de 22 anos, mas é bem por aí. Então, muito obrigado a todos. O Moisés vai depois fazer o encerramento para a gente. Obrigado ao Alisson, Solange. Só uma observação, a minha comunidade aqui que eu frequento, aqui em Campo Grande, já tem mais de 12 anos que está no caminho catecumenal, viu? Legal. Que maravilha. Sim, ativamente, entrega da Bíblia, entrega do texto, a família dentro da comunidade, os padrinhos visitando as famílias, e a gente procura seguir esse caminho aí, que é o caminho que é o mais correto realmente para poder fazer com que as famílias se integrem e vivam realmente a mensagem e a vivência cristã. Né? Moisés, é contigo, meu irmão. Obrigado, Alcides, obrigado a todos pela presença, mas especial, Solange e Alisson. Eu quero agradecer ao Padre Fábio por ter indicado vocês estar conosco nessa noite de hoje. Que maravilha foi esse momento que nós tivemos de participação hoje com a Pastoral Familiar. Mas eu quero colocar também assim para vocês sobre a questão desse mês vocacional que nós estamos vivendo. Que nós temos que buscar essa vocação familiar, vocação da família, para que a igreja seja constituída de amor e de afeto e de carinho. Agradeço a cada um que presença de hoje, inclusive aos 2 convidados que compareceram, a Admilson e a Rivana, que é de Nova Andradina, porque, assim, nosso momento aqui dessa formação, quando se fala assim, fé e política, eles acham que vai ficar aqui o dia inteiro debatendo política, não. Estão discutindo as coisas muito gostosas, que são temas lindíssimos, importantes, que é da nossa vida cotidiana. Entendeu? Isso aí nós temos que trazer para a nossa igreja. Então, é isso aí, queria que vocês convidassem mais pessoas, viu, Admilson, Rivana, para vir fazer parte conosco dessa caminhada também, nos fortalecendo. Ao Alisson e Solange, que essa caminhada de vocês pendure por muito mais tempos. Que se fortaleça sempre na fé e na oração. Agradecido pelo dia de hoje. Estão convidados a continuar participando, né, Moisés? Exato, e convidando mais pessoas. Hoje não, continuar na caminhada aí com a gente aí, que tem muito caminho ainda para seguir. Nós estamos só na 7ª aula ainda, tem muita aula pela frente, ainda tem um tempo ainda para nós percorrer. E, Alisson, faz o convite para as pessoas virem inserir conosco também nessa caminhada. Hoje eu passei o convite especialmente para as pastorais familiares, né, para os coordenadores, está convidando, está participando. Muito tem os encontros do final do mês, que são hoje, quinta-feira, por isso não puderam estar todos presentes aqui, mas acredito que nos próximos convites vai ter mais pessoas. E nesse momento de hoje, eu queria que o diácono fizesse a bênção final, nesse sentido dessa caminhada da nossa vida. Muito obrigado a todos. Muito bem, mais uma vez, obrigado Solange e Alisson. Temos muito orgulho de vocês, e um orgulho santo. Vocês são tudo aquilo que Dom Luiz falou de vocês mesmo, então muitíssimo obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, da família de vocês, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Giana Beretta Molla, a padroeira dos nascituros, aquela que do céu acompanha, traz sobre nós o seu testemunho de fé como família, como mãe de família, que Deus possa trazer para o nosso coração de caminhantes nesta terra a graça, a paz e a bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado, Alisson. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Daqui 15 dias nos encontramos. Boa noite, Graça. lembrança ao pessoal do Piauí. Ô, glória. Obrigado, paz e bem. Tchau, tchau. Paz e bem. Edmilson, convida mais pessoas para participar conosco. Faça o convite, distribui aí você a nossa aí. Sim, a gente vai convidar, assim, você falou que convidou o pessoal das pastorais familiares, não sei se chegou até no